tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Escola Lives. Isso aí, Giza, tamo junto. Oi, Vanessa, boa tarde, seja bem-vinda. Enquanto a nossa audiência vai entrando, a Priscila entrou, nós vamos ouvindo Peter Frampton, Breaking All the Rules. Diego, Ana Carolina, galera da CGI, nossa parceiraça da escola, sempre, né? Super parceiros. Nossa convidada já está entrando, a super Priscila, garota revelação 2020, né, Priscila? E aí, gente, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Da escola de governo, né? Isso aí. Obrigada, estou muito feliz de poder participar aqui dessa live com você. É um momento muito importante e especial para mim. Pessoal, a Priscila está travando ou eu estou travando? Vai aí, porque eu estou falando aqui também. Vocês estão me ouvindo? Deixe-me ver aqui. Eu estou no 4G, se for o caso, eu mudo para o Wi-Fi. As duas, segundo a Ana Carolina, nós duas estamos travando. Então tá difícil, né? É porque a gente está esquentando os motores. Ô Priscila, você ouviu quando eu falei que você estava entrando, que você é a nossa garota revelação 2020? Eu ouvi, fiquei muito feliz com isso. Pois é. Afinal, no ano de 2019 eu estive bastante presente, né, como aluna, né, da escola de governo, né, antes dessa pandemia. Eu acho que eu fiz uma grande quantidade de cursos, né, na escola de governo. Isso aí. Pessoal falando que você está aqui representando a Superintendência de Correição e que estão muito felizes e orgulhosos de você estar aqui. Então, vamos. Eu também sou muito grata por fazer parte dessa superintendência, que eu convivo com pessoas muito maravilhosas, né, que sempre me deram a oportunidade de poder continuar exercendo esse trabalho, né? Isso aí, Priscila. Então, vamos parar de lero-lero, que o nosso tema de hoje é muito interessante, né, Priscila? Super empolgante. E complicado, né? Um tema muito novo, muito incipiente, né? Então, que desperta muitas dúvidas, muita curiosidade. Mas antes de entrar no nosso tema, eu vou apresentar a nossa super convidada, Priscila de Fátima, servidora da CGE, cheia das pós-graduações no currículo, né, Priscila? Pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, pós-graduação em Direito de Família e Sucessões, pós-graduação em Direito Consumidor. Eu conheço a Priscila, acho que desde o ano passado, e a Priscila não tinha conhecimento nessa área, né, Priscila, do que você está falando aqui hoje. Você foi construindo conhecimento em pouco tempo, e hoje ela tem um curso na Escola de Governo sobre o eixo 3. Então, a Priscila é prova que se a pessoa quiser mesmo e se esforçar, ela alcança qualquer objetivo, né, Priscila? Com certeza. Inclusive, eu estava até participando de uma live com o Marcílio mais cedo, que a gente não pode deixar o medo impedir que a gente cresça, porque às vezes a gente coloca empecilho para a gente ir para frente mesmo. Tem muito pouco tempo que eu estou trabalhando nessa área, tem 1 ano e 3 meses. Até quando eu entrei, eu ainda estava na SEAD, né, quando eu comecei a fazer os cursos. Então, assim, tem muito pouco tempo. É uma área que assim, me dá uma vantagem, porque é uma área que assim, é extremamente nova, né? É uma área que foi regulamentada apenas em dezembro do ano passado, então dá uma vantagem também para a gente poder trabalhar e ensinar, porque assim, a gente também já começou a aprender muito na prática. Eu acho que assim, quando começaram a ser instaurados os primeiros processos lá na Controladoria Geral do Estado, foi onde a gente começou a entender mesmo o processo de responsabilização. Porque eu acho que, assim, na teoria, não é fácil também não, na teoria,
Mas, assim, a teoria, ela vai. Agora, quando você começa a enfrentar os problemas, né, na prática da condução desses processos, é que você vai pegando um pouco mais de experiência, de conhecimento na área, porque eu reputo que prática é extremamente importante para a gente poder aprender, porque às vezes a gente aprende mais quebrando a cabeça, né? Quando a gente começa a apanhar ali na atividade que a gente vai exercendo aquela necessidade de aprender, né? E de resolver os problemas, porque os problemas precisam ser resolvidos. E na nossa área de responsabilização, o que mais vai ter é problema para ser resolvido. Imagino. Certa vez, Priscila, eu tive uma professora, até na escola de governo, muitos anos atrás, a Marisa. Ela já descansa com o Senhor hoje, apesar de ser nova, ela faleceu bem nova. Mas ela falava, toda vez que alguém chegava e dizia, eu tenho um problema, ela, maravilha, porque todo problema tem uma solução. Então, se você tem um problema, é só você se esforçar em encontrar a solução. Exatamente. Priscila, fala pra gente um pouquinho sobre essa temática, tá no eixo 3 do programa de compliance. Você fala um pouquinho pra gente sobre esse programa de compliance e o papel da CGE? Sim. Bom, esse eixo 3, né, que é o curso que nós estamos ministrando agora na Escola de Governo, que é a responsabilização de pessoas jurídicas, ele integra o eixo 3 do Programa de Compliance Público que foi instituído pelo Decreto 9.406 de 2019. Esse decreto, ele trouxe um avanço, a meu ver, muito importante para a administração pública, porque trouxe 4 eixos que são de extrema importância para que a administração siga e consiga fazer valer o que as pessoas esperam da administração pública, né? Que é uma administração pública ética, transparente, que quando a gente sabe que a quantidade de servidores ou de empresas nem tanto, mas de servidores é a minoria de servidor que vai cometer alguma infração, que essas pessoas, a minoria, que elas sejam punidas, elas sejam responsabilizadas, assim como as empresas. A gente sabe que o grande problema hoje da administração pública tem sido as contratações, a forma como essas contratações têm sido feitas, né? Que está gerando muitas vezes sobrepreço, superfaturamento, fraudes, né? E que gera um prejuízo enorme e um descrédito para a administração pública. E esse programa de compliance público, ele veio justamente para resgatar isso da administração pública, para resgatar essa questão da ética, da integridade, da transparência, porque eu reputo que transparência é muito importante na administração pública, porque nós estamos trabalhando com dinheiro público, né? Dinheiro que estão sendo desviados e poderiam estar sendo empregados na saúde, na educação, na segurança pública, que é o que o povo precisa. Então, assim, esse eixo nosso de responsabilização de pessoas jurídicas, ele vem justamente para tentar coibir esse tanto de fraudes que acontecem, né, na execução dos contratos, no prévio, né, que seria quando a licitação, a elaboração de termo de referência, que ele vai estar mais vinculado ali para determinada empresa. Então, esse programa de compliance, eu acho que ele foi de extrema importância. E ele casa muito com a responsabilização de pessoas jurídicas, porque, inclusive, no âmbito mundial, esse é um questionamento de vários países em relação à integridade. Inclusive, esse movimento de integridade, ele começou nos Estados Unidos, porque eles não aguentavam mais fazer práticas de suborno, né, para poder fechar negócios com empresas ou até entes públicos, né, estrangeiros. Eles precisavam de pagar propina, essa cultura da propina. Então, assim, cansados de tanto pagar, eles criaram, trouxeram uma regulamentação deles lá, o FCPA, que trouxe a primeira vez a regulamentação dessa responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de atos de corrupção. E dali em diante, eles começaram a fomentar, né, no mundo essa questão da integridade, de se evitar ao máximo você ter que pagar propina, porque chega um ponto que a propina ela é tão desgastante para a empresa que está pagando, quanto para a administração pública, né, seja ela nacional ou estrangeira. Essa corrupção ela vai atrapalhar muito o desenvolvimento das coisas.
Então, aí esse FCPA foi a primeira normativa no mundo que tratou sobre a questão da integridade, né, e a questão da responsabilização de pessoas jurídicas pelas práticas de corrupção. E aqui no estado de Goiás, desde o ano passado, nós estamos vendo essa mudança, né, que é trazendo esses pilares do programa de integridade, né, do compliance, para dentro do Estado, né, para ele não ficar uma coisa só de fora, só na iniciativa privada. A administração pública também precisa, porque nós precisamos de ter noções de ética, nós fomos criados com essas noções de ética, mas às vezes no dia a dia do nosso trabalho, a gente acaba deixando de lado essas questões. Então, nós servidores precisamos estar sempre sendo lembrados sobre ética, como ser ético, como agir com integridade dentro da administração pública. A transparência é a melhor forma que nós temos para que todos saibam que nós estamos agindo dentro da ética, que a administração pública está seguindo o seu curso normal, né, o que se espera da administração pública. A responsabilização para os casos em que houver desvio, né, e a gestão de riscos, que também traz um importante instrumento para a gente, porque nós passamos a analisar as questões prévias. A gente deixa de pensar só na solução do problema. A gente passa a atacar esse problema antes que esse problema exista, né? Nós iremos adotar alguns mecanismos para coibir essa prática de atos de corrupção. E a gestão de riscos veio também para isso, casando esses 3 eixos para a gente conseguir fazer uma responsabilização de pessoas jurídicas, né? E conseguir tornar a administração pública um ambiente mais probo, em que faça com que as pessoas passem a acreditar na administração pública e não ter esse descrédito enorme, né, que nós vemos em relação ao serviço público. Arrasou, hein, garotinha? Pessoal, para quem está gostando dessa live, tem um curso que a Priscila é professora em EAD da escola, com inscrições abertas no portal do aluno, então não percam a oportunidade. Priscila, não perca, o curso é incrível, embora a matéria é difícil. O curso está muito bem estruturado, eu fiz algumas aulas para poder estar aqui com a Priscila, está muito bem estruturado, a Priscila, a CGE estão de parabéns pelo conteúdo. Priscila, deixa eu ler um pouquinho os elogios aqui, antes de entrarmos na parte da legislação do processo de responsabilização, pode ser? Pode ser. Então, o MC Pova falou que você representa a superintendente de correição, que é um orgulho para eles. A Jaque, sua coordenadora, falou que você arrasa. Agora, as duas. Super fã. A Glorinha falou que nós somos as loiras lindas dela. Ó, tem recadinho do maridão aqui também, Alexandre Prior, que é aniversário dele, né? Hoje. Exatamente, parabéns hoje. Você deu um espaço, né, do aniversário dele para eu poder estar aqui. 2 lives, né, no aniversário do maridão. 2 lives hoje. Ele falou que você está dando show em direito administrativo, principalmente na esfera de responsabilização de pessoas jurídicas. Parabéns. A Ana Carolina falou que sua explicação foi ótima e a Glorinha falou que você é excelente. Tá demais, que esse meu pessoal. A Ludmila lá da DEGAP falou que ela já está fazendo propaganda desse curso na DEGAP. Isso aí, Ludmila, muito obrigada. Que ótimo, é isso mesmo, obrigada. Com essa energia toda da nossa audiência, Priscila, fala para a gente um pouquinho sobre a legislação desse processo de responsabilização. Bom, no processo administrativo de responsabilização, a gente coloca fornecedores porque vai ser mais amplo. Mas nós teremos 3 procedimentos básicos, né, que nós iremos trabalhar no decorrer da nossa atividade, que é o PAF, o PPI e o PAR. O PAF, a grande diferença dele é que assim, ele é instaurado com base nas leis de licitações e contratos públicos. E nós temos uma gama de leis que tratam sobre esse assunto. Nós temos a Lei Federal a 8666 de 93, que é a que traz todas as regras sobre licitações e contratos públicos na administração. Temos a Lei 17.928 de 2012, que é a lei que vai trazer em caráter suplementar outras questões que envolvem licitações e contratos públicos aqui no âmbito do estado de Goiás. E o procedimental, nós utilizaremos a Lei Estadual 13.800 de 2001, que como não tem um procedimento definido nas leis de licitações,
nós iremos nos socorrer desse procedimento previsto na Lei de Processo Administrativo Estadual. Temos também outras legislações. Nós temos a legislação federal do pregão, que é a Lei 10.520 de 2002. Temos, inclusive, ela foi regulamentada, que houve um novo decreto regulamentador, né, sobre a Lei do Pregão aqui no estado de Goiás, que foi publicado em maio desse ano, que é o decreto 9666 de 2020. A gente tem também a lei que vai tratar das empresas, que é a Lei 13.303 de 2016. Então, assim, todos os regramentos que surgirem sobre licitações e contratos públicos poderão dar ensejo à instauração de PAF. Inclusive, a Lei de Licitações e Contratos Públicos também ela está em vias de alteração, está tramitando, né, para poder que seja alterada e modernizada essa legislação. E no que se refere ao PPI, que é o Procedimento Preliminar Investigatório, e o PAR, que é o Processo de Responsabilização, esses dois processos eles vão ser instaurados com fulcro na Lei Anticorrupção, que é a Lei 18.672 de 2014, e essa lei ela só teve aplicabilidade agora há pouco porque o Estado de Goiás, existe a lei federal, a 12.846, que trouxe essa questão da anticorrupção, né, no país. E os estados e municípios eles tinham a opção de regulamentar essa legislação federal. O Estado de Goiás optou por redigir a sua própria legislação, que foi a 18.672 de 2014. Só que não havia aplicabilidade dessa legislação porque ainda não havia esse decreto regulamentador. E esse decreto, que é o decreto 9.573 de 2019, ele só foi publicado no dia 5 de dezembro de 2019. Então, são procedimentos extremamente novos. Nós estamos aprendendo a lidar com esses procedimentos na prática, é uma coisa muito recente. Por isso, gera muitas dúvidas. Nós não temos ainda um procedimento fixo, que nem nós já temos nas questões disciplinares, né, que já vem de muitos anos. É uma questão nova, de extrema importância, e que traz, no bojo das investigações mesmo, na condução dos processos, nós teremos muitos problemas. Algumas coisas são difíceis de serem comprovadas, né? Essa é a grande questão da corrupção, que a prática de atos corruptivos, eles são difíceis. As pessoas que estão trabalhando com isso, no lado negro da força, né, vamos dizer, elas são muito inteligentes, então elas fazem essas práticas, esses atos ilícitos, lesivos, corruptivos, de uma forma tão difícil de ser comprovada, né, que a administração pública tem uma certa dificuldade nessa comprovação. Mas o importante é que a gente inicie esse tipo de procedimento. Passou da hora da gente começar a investir, né, na via administrativa para a gente resolver uma vasta gama de problemas que a administração tem. E esse é o primeiro momento, a gente instaurar processos de responsabilização para punir essas empresas que estão agindo de má fé, que estão agindo de forma ilícita, né, para que a administração pública ela consiga atingir o seu ideal. E de legislação é isso, podendo surgir novas legislações a todo momento, né, gente? Porque licitações e contratos, tudo que envolve a administração pública, tudo tem que ser feito através de lei, então pode haver novas legislações que poderão dar ensejo também à instauração desses processos. Priscila, me conta uma coisa, quais são os princípios que regem o processo de responsabilização? Todos os princípios da administração pública, eles vão reger. Eu separei, como princípio é um conteúdo assim que a gente poderia ficar horas e horas trabalhando nele, eu separei alguns que eu reputo assim, mais importantes, principalmente para a comissão, para quem vai trabalhar nesse processo de responsabilização. Primeiramente, o princípio da legalidade, né? Porque esse daí rege todas as nossas relações e ele precisa ser respeitado. Nós só podemos fazer o que está descrito em lei. E desse princípio decorre o princípio do dever legal, que nós temos que agir dentro de tudo que está estipulado pela administração. Nós temos que seguir os ritos, os passo a passo, né, de cada procedimento, atender à legislação, que a legislação está falando. Então, esse princípio do devido processo legal, ele é de suma importância para quem está conduzindo os processos de responsabilização, ou qualquer outro processo administrativo que vai gerar uma sanção ao final dele. Nós temos que nos resguardar. Nós sabemos que, principalmente,
principalmente nessa área de responsabilização de fornecedores, a chance de ocorrer uma judicialização da demanda é altíssima. A gente não está trabalhando com valores pequenos, nós estamos trabalhando com cifra de milhões. Então, nenhuma empresa vai simplesmente chegar lá e pagar até ver que isso é realmente real, né? Então, assim, eles vão tentar a todo custo derrubar as conclusões da comissão. Por isso eu reputo que esse devido processo ele é de suma importância para que ela agiu dentro da lei, dentro dos limites legais, né? Temos também o outro que eu acho assim muito importante, acho que essa daí é para tudo, né? É o princípio do contraditório e da ampla defesa. Durante todo o processo, a comissão tem que estar sempre atenta para poder chamar o outro polo, para poder fazer com que as partes que estão sendo investigadas elas tenham o direito de produzir provas a seu favor, né, e que essas provas, né, que essas alegações, elas sejam de fato levadas em consideração. O princípio do contraditório e da ampla defesa, ele busca justamente isso, você já não chegar num processo que já está encaminhando para a sua condenação, para a condenação da empresa. Ele precisa dar base para que a empresa, no nosso caso, que ela produza as provas que ela entender necessárias para justificar, falar que aquela conduta não foi ilícita, falar que não houve superfaturamento, que os valores de mercado são esses mesmo. Então, assim, é um princípio que eu reputo de suma importância, tanto para quem está do outro lado, né, que seria o investigado, quanto para a administração pública e principalmente para a comissão. Então, é sempre importante que a comissão haja pautada pela legalidade, respeitando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Sempre. Às vezes é melhor você perder um tempinho a mais na condução desse processo, intimando essa pessoa jurídica para que ela se manifeste, né, nos autos, do que depois você chegar no final do processo e ela vir alegar um cerceamento de defesa e judicializar a questão, ou às vezes efetuar uma anulação de E a questão também, nós temos o princípio do formalismo moderado, que ele dá uma leveza também na condução desses processos. Porque a gente sabe que a administração pública precisa agir sempre pautada pela legalidade, né? E esse princípio do formalismo moderado, ele vai dar uma maleabilidade maior para a comissão, para que ela inclua novos procedimentos, né? Desde que se às vezes a parte solicita algum procedimento que a princípio não tem ali, e a comissão pode decidir sobre esse procedimento. Então, eu acredito que esses são os princípios basilares na condução de processos administrativos de cunho sancionatório. O pessoal está falando que está travado. Voltou? Voltou? Eu... Até minha filha aqui falou que eu estava travada, Ana Júlia. Voltou, pessoal? Está pedindo para sorrir. Um sorriso, Ana Júlia, especial. Vou mandar aqui, ó, tá dando certo, vamos ver. Para mim aqui não está travado. Pessoal, tá normal aí? Acredito que deve ter sido o meu, então. Uns comentários aqui da nossa audiência. A Linda falou que orgulho ter uma pessoa tão capacitada e comprometida com o trabalho do Estado. Parabéns, Priscila. Que memória, hein? Obrigada. Para guardar tantas datas. É isso. Gente, até me surpreendeu, porque eu não achei que eu fosse gravar tantas datas, não, mas eu acho que foram tantas aulas, tantas gravações, que acabou que eu fixei todas essas legislações. É muita legislação, né, Priscila? É muita coisa. É muita coisa. E pode aparecer mais, viu, gente? Pode aparecer mais aí no decorrer do tempo. O maridão aí tá todo felizinho, dando palminhas, né, Alexandre? Parabéns para a esposa. Priscila, fala um pouquinho pra gente sobre o por ele estar atuando nessa área. Porque como ele trabalha há muito tempo com processo administrativo, né, disciplinar, no caso dele, então ele gerou esse interesse em mim, porque a paixão que ele tinha pela condução dessa área, por estudar essa área,
acabou que eu entrei de osmose aí, né, na história do processo administrativo. E isso facilitou muito eu poder trabalhar com a responsabilização de fornecedores. Parabéns para o casal. Ele é corregedor, né, Priscila? Inclusive da Isso. SEAD. Isso aí, parabéns. Priscila, fala um pouquinho para a gente sobre a lei anticorrupção e o PAR. Um pouquinho não, né, Priscila? Derrame o seu conhecimento na nossa audiência. Eu vou primeiro começar fazendo uma diferenciação entre os dois procedimentos que nós temos, que é o PAF e o PAR, porque isso eu já percebi que gera muita confusão. Até para mim mesmo, até eu me situar e ambientar nesse PAF, PAR, foi um pouco complicado, até eu chegar a essas conclusões. O PAF, ele é instaurado com base nas leis de licitações, ao passo que o PAR, ele vai ser instaurado com base na lei anticorrupção. Então, o rito vai ser o rito da lei anticorrupção. O PAF, ele pode ser instaurado contra pessoas físicas e pessoas jurídicas, ao passo que o PAR, ele só vai poder ser instaurado contra pessoas jurídicas. E nós temos também a questão da competência. No PAF, a competência é o titular do órgão ou entidade. Já no PAR, e isso é uma questão da nossa legislação estadual, que trouxe como autoridade competente a autoridade imediatamente inferior ao titular da pasta. Essa é uma questão também que vem trazendo muitos questionamentos, né? Quem seria essa autoridade imediatamente inferior ao titular da pasta? Semana passada saiu um parecer da Procuradoria-Geral do Estado que ele fala que essa pessoa imediatamente inferior ao titular da pasta, ela é aquela pessoa que está prevista no regulamento, né, dos órgãos e entidades, que está prevista no regulamento como a autoridade que vai substituir o titular da pasta nas suas ausências. Então, ficou a cargo de cada regulamento, né, de cada órgão ou entidade, regulamentar e trazer essa informação de quem é essa autoridade imediatamente inferior. E enquanto essa questão da autoridade imediatamente inferior ela não estiver estipulada, né, nos regulamentos, nós teremos essa dificuldade de se instaurar o PAR. A Controladoria Geral, ela já tendo ciência desse problema, no seu regulamento, ela já tem a autoridade competente, né, para a instauração de PAR, de acordo com o artigo 8º, né, da Lei 18.672, que é a lei estadual. Então, essa é a maior diferença, e a diferença que vai dar mais impacto. No PAF, essa competência do titular da pasta, ela pode ser delegada, ao passo que no PAR, essa competência ela é indelegável. Então, aí já gera uma necessidade muito grande de se ter essa questão delimitada, porque se você instaurar um processo de responsabilização por uma autoridade incompetente, todo o seu trabalho, todo o trabalho da comissão, ele vai ser jogado fora, porque vai ser anulado isso aí lá na frente. Então, assim, é de extrema importância essas questões. E outro ponto de diferenciação entre os dois procedimentos, que eu reputo, assim, muito importante, é a questão das penalidades. No PAF, nós temos 4 penalidades, que são as 4 penalidades do artigo 87 da Lei de Licitações e Contratos Públicos. Nós temos a multa, a advertência, o impedimento e a suspensão e a declaração de inidoneidade. Ao passo que no PAR, nós só vamos ter 2 penalidades a serem aplicadas na via administrativa, que é a multa e a publicação publicação extraordinária da decisão condenatória. Então, nós temos que tomar também muito cuidado na condução desses processos de não misturar essas penalidades, porque às vezes a gente vai verificar que a pessoa, na hora de fazer um relatório final, por exemplo, vai misturar essas penalidades. E são penalidades diversas. A multa no PAF, por exemplo, ela é uma multa contratual, ela está estipulada no contrato os valores. Ao passo que a multa no PAR, ela vai seguir uma série de regramentos que tem na Lei 18.672 e no Decreto 9.573, que regulamentou a lei. Então, assim, as multas são diferentes. No decorrer do curso, eu reparei que muitas pessoas tinham uma preocupação também de como seria feita essa dosimetria das penalidades. Cada caso é um caso, você vai ter que ir verificando, porque, assim, acho que qualquer violação, descumprimento parcial, né, de alguma obrigação,
ele vai gerar a sanção de multa, porque isso está previsto nos contratos. Então, vai ter a multa, e aí você vai dosando se você vai aplicar a multa com um impedimento ou suspensão de contratar, né, e de licitar com a administração pública, ou se você vai declarar uma inidoneidade, né, que o mais gravoso, a penalidade mais grave que nós temos nessa área de responsabilização é a declaração de inidoneidade, porque ela vale para todo o âmbito nacional. Então, a pessoa jurídica ela vai ficar impedida, proibida de contratar com a administração pública pelo período de 2 anos, acho que é 2 anos mesmo, se eu não me engano, pelo período de 2 anos, com toda a administração pública. Então, assim, é um período de tempo muito grande, né, para poder você não poder contratar. A gente sabe que muitas dessas empresas, elas vivem disso, né? Elas não fazem uma licitação só aqui no estado de Goiás. Elas pegam licitações no âmbito do Brasil inteiro. Então, isso é de extrema gravidade, né? Agora, passando ao estudo do par, nós temos a Lei 18.672, né, de 2014, que foi regulamentada pelo Decreto 9.573 de 2019. É uma lei extremamente nova. A condução do par, ela é um pouco mais, teoricamente, ela é mais tranquila do que a do PAF, porque a lei, no artigo 8º, se eu não me engano, ela trouxe o passo a passo, né, que as comissões devem seguir, né, nessa condução desse processo. Então, dá uma segurança maior para a comissão trabalhar nesses processos. O par, ele vai ser instaurado quando houver atos lesivos praticados contra a administração pública, e esses atos lesivos, eles estão no artigo 5º da lei. Então, tudo que tiver ali naquele artigo 5º, ele poderá, qualquer violação àqueles atos lesivos contra a administração pública, eles poderão ser objeto de par. E a gente é muito inciso, gente, é muita coisa. Então, assim, basicamente, entre esses atos lesivos, nós temos atos lesivos por práticas de corrupção, temos atos lesivos de pessoas interpostas, né, uso de utilização de pessoas interpostas, os laranjas, né, que a gente tem a mania de dizer. Temos também a questão de fraudes à licitação, e aí é um ponto que vai gerar muitas questões. Ainda não temos muitas decisões judiciais também sobre o tema, então o que dificulta também a condução desses trabalhos. Mas a questão das fraudes à licitação, porque muita gente vai ficar com receio de instaurar esses procedimentos com base no inciso 4º, né, do artigo 5º, porque ele vai trazer uma série de atos lesivos contra a administração pública dentro ali da violação às licitações e contratos públicos. Aí as pessoas vão ficar na dúvida, qual que eu instauro? O que é que eu instauro? Geralmente, no par, o que eles estão querendo punir mesmo é a questão das fraudes, aquelas fraudes muito grandes, muito grotescas. Então, busca-se mais. Mas nada impede, isso é uma questão que eu acho muito importante, nada impede que a prática de um único ato lesivo ele gere responsabilização na esfera administrativa, na esfera criminal e na esfera judicial, né, no âmbito civil. Então, nós teríamos o dever de reparar o dano, né, que seria cobrado na via judicial. Temos crimes contra a administração pública que estão previstos na lei de licitações e contratos públicos, né? E muitas das vezes nós poderemos ter também a violação administrativa, que essa lei anticorrupção, ela trouxe assim, justamente essa questão de você responsabilizar essas empresas, né, de você buscar a responsabilização de todas as formas, porque a partir do momento que começar a existir responsabilização na via administrativa, muitas empresas elas vão pensar 2 vezes antes de oferecer um suborno, antes de tentar fazer um conluio entre empresas para poder vencer o procedimento licitatório. Temos atos lesivos também que vão trazer as questões de dificuldades, né, que a empresa vai impor algumas dificuldades para que a administração pública investigue, né, e conduza esses processos. Isso também é ato lesivo. O instituto mais importante que a Lei 18.672, né, que a Lei Anticorrupção trouxe, foi a responsabilização objetiva. Por quê? Nessa responsabilização objetiva, a pessoa jurídica ela vai poder ser condenada
Você não precisa mais comprovar, porque antigamente no meio jurídico a gente não tinha muitas legislações que trouxessem essa questão da responsabilização da pessoa jurídica. Anteriormente a gente tinha a lei de crimes ambientais que tratava sobre essa responsabilização, né, objetiva da pessoa jurídica, mas ainda tinha algumas questões que você deveria observar, né, alguma responsabilidade de algumas pessoas que dali da alta administração. Aqui no PAR, eu acho que é o instrumento mais importante mesmo dele, essa responsabilização objetiva. Por quê? Para essa responsabilização objetiva da pessoa jurídica, basta que ela tenha concorrido, alguém, né, em nome dela, tenha concorrido com a prática desse ato lesivo, e essa empresa tenha tido um benefício, uma vantagem, ela vai ser responsabilizada. Aqui a gente não vai precisar provar dolo, culpa, nada disso. Bastou existir esse ato lesivo, bastou a empresa ter tirado alguma vantagem dessa prática, né, que ela vai ser responsabilizada. Então, isso é um avanço muito importante, porque antigamente a gente esbarrava muito na questão de ter que comprovar que os sócios agiram com dolo, os sócios agiram com má fé, os sócios eles fizeram práticas ilícitas e lesivas para ganhar alguma coisa. E aqui não, aqui a gente não precisa disso, assim, basta essa relação. Inclusive, obriga as pessoas jurídicas a criarem um programa de integridade eficaz. Por quê? Porque ela não vai poder alegar, não, eu não falei para o meu funcionário fazer isso. Ele fez porque ele quis. Não, a empresa também tem responsabilidade por quem ela contrata. Ela tem a responsabilidade de criar um ambiente que refute a corrupção. Então, vai gerando, um item vai puxando o outro, sabe, nesse programa. Por isso que eu acho que a responsabilização de pessoas jurídicas, ela é muito a cara desse programa de integridade. Por quê? Ela vai atingir, ela vai atacar tudo que se precisa. O programa de integridade, ele é exigido nessa lei do PAR. Inclusive, ela pode, se a empresa tiver um programa de integridade efetivo, pode ser atenuante na aplicação da multa. A gente precisa trabalhar com essas questões de códigos de ética, códigos de conduta. E essas temáticas, elas precisam ser constantemente relembradas aos servidores, às pessoas que trabalham nessa empresa. Voltando aqui à questão da pessoa jurídica, quando pode ser um funcionário terceirizado, se ele tiver alguma conduta de um ato lesivo que vai gerar essa responsabilização por violação à lei anticorrupção, a empresa será punida, mesmo não tendo vínculo, né, com esse terceirizado. Então, isso traz uma responsabilidade ainda muito maior para as pessoas jurídicas, né, nessa relação com a administração pública. E ao passo que a administração pública for dando vazão para essa responsabilização de pessoas jurídicas, muitas empresas que poderiam tentar fazer alguma coisa, elas acabam que vão ser desestimuladas. Quando começarem a surgir aquelas condenações mesmo, no âmbito da Controladoria Geral, nós já tivemos alguns processos avocados. 2 já foram proferidas a decisão, que inclusive vai gerar uma economia, uma restituição, né, aos cofres públicos de em torno de 25 bilhões, mais ou menos isso. Então, assim, nós estamos trabalhando com valores altos, né? Não são valores pequenos. Então, são valores que podem sim fazer uma diferença. Inclusive, nesse momento de pandemia, nós estamos vendo o tanto que essa responsabilização é importante. Por quê? Nós todos os dias, quando a gente entra na televisão, tem alguma denúncia. Empresa tal vendeu álcool gel incorreto. Empresa tal vendeu álcool gel superfaturado. Então, toda essa responsabilização, ela vai impactar diretamente nisso. O nosso trabalho de responsabilização de pessoas jurídicas, ele está todo dia na televisão, gente. Todo dia sai uma nota falando que aconteceu uma prática em tal lugar, em outro lugar. Então, assim, nós já temos essa pressão dos valores, de ser uma matéria nova, e ainda tem a pressão da mídia, que está sempre atenta para tudo que está acontecendo na administração pública. É uma área que eu reputo muito importante, embora ela seja difícil de ser trabalhada,
porque, assim, não vai envolver só conhecimento jurídico. A gente precisa de ter muito mais que conhecimento jurídico. Nós teremos processos que vão ser instaurados em relação por exemplo, área de tecnologia. Então, quem é da área do direito, geralmente não vai ter muito conhecimento de coisas tecnológicas. Então, a gente vai sempre trabalhar precisando da ajuda de outras pessoas para que a gente possa entender esse processo. Porque envolve, sei lá, nós vamos trabalhar com todos os assuntos praticamente, porque a administração pública ela só pode contratar por via dos procedimentos licitatórios. E todo e qualquer tipo de conduta, de relação, né, da administração pública, ela vai vir dessa relação contratual. E nós vamos ter que trabalhar com tudo isso. Então, assim, a lei de anticorrupção, ela vai trazer impactos muito positivos na administração pública. Porque eu acredito que é só quando a gente começa a investigar, quando começam a sair casos de empresas condenadas, de restituição desses valores aos cofres públicos, que a sociedade vai conseguir visualizar a importância do trabalho dos servidores públicos, né? Que a grande maioria está aqui para trabalhar, está aqui para agir dentro dos princípios da administração pública, e a administração pública vai poder cumprir o seu papel, né? Que é uma coisa que tem sido tão custosa, né, para toda a sociedade, né? Assim, a gente vê que está faltando verba, as verbas estão indo para coisas que às vezes não tem necessidade, às vezes assim, algumas práticas que eu tenho visto mudar, de você fazer um procedimento licitatório para comprar alguns itens que é comum a todos os órgãos e entidades, que vai reduzir o custo. Então, essa área de responsabilização, ela é de extrema importância, gente. Assim, é uma área que assim, eu reputo, é muito difícil. Não é fácil. A hora que você chega lá e pega aqueles processos de responsabilização, que assim, eu acho que os menores que a gente pegou, tinha 1.000, 2.000 documentos, 2.000 páginas. Então, assim, é difícil. Não, o PAR ele pode ser instaurado por todos os órgãos e entidades da administração pública. A controladoria, ela pode instaurar os delas e ela tem competência, em alguns casos, para avocar esses procedimentos, a depender de alguns requisitos, de algumas dificuldades. Por exemplo, tem alguns requisitos para avocação. Se essa investigação do PAR, se ela tiver como uma das pessoas envolvidas, vamos supor, o presidente da autarquia. Então, fica mais fácil a controladoria avocar esse procedimento para ter uma imparcialidade, né? Para ter uma condução melhor desse procedimento, porque às vezes fica difícil os subordinados, né, investigarem as pessoas de hierarquia maior dentro da pasta, mas o PAR, tanto o PAR quanto o PAF, ele pode ser instaurado por toda a administração pública do Poder Executivo Estadual. Não tem essa obrigatoriedade dele ser instaurado pela Controladoria. Os processos que estão em andamento na Controladoria Geral do Estado, eles são processos avocados. Por falar em processos, em eixos, Priscila, vou dar um spoiler aqui para quem está participando da nossa live. Em breve nós teremos o curso com Renata e Maria do Carmo, do eixo 3 também, de processo administrativo disciplinar. Então não percam aí, né? O Renato estava aqui com a gente. Logo, logo teremos Maria mais do Carmo também. Logo, logo mais um curso do Compliance eixo 3 na nossa grade. Vamos que vamos. São cursos, gente, que acabam que eles se complementam. Geralmente, quem vai atuar nessa área, na atividade correcional, ela vai trabalhar com sindicância PAD e responsabilização. Pelo menos no nosso regulamento, lá da Controladoria Geral, é de competência da Superintendência de Correição Administrativa todas essas atividades. E eu acredito que na maioria dos regulamentos vai estar previsto para as corregedorias, né, setoriais, para que elas atuem tanto com sindicâncias e processos administrativos disciplinares, quanto com os procedimentos de responsabilização de fornecedores. E na legislação anticorrupção, na lei do PAR, ela ainda traz uma questão que a gente pode aplicar subsidiariamente às questões do processo disciplinar.
Então, como o procedimento, né, do processo disciplinar, ele já está vasto, ele já está bem sedimentado, né? A palavra correta é essa, ele está sedimentado no estado de Goiás, né? Porque já tem anos, né, que as pessoas estão trabalhando com esses processos. Então, às vezes, uma jurisprudência ou outra, nós vamos poder utilizar do que tem já disponível do processo administrativo disciplinar. E isso pode facilitar também a condução dos nossos trabalhos. Ana Carolina falando que não vai perder esse curso do Eixo 3 com a Maria do Carmo e Renata. Eles são realmente ótimos. São maravilhosos. Não é um curso que precisa ser feito mesmo. Eu também vou fazer. Eu já fiz o presencial, mas como houve mudança também do novo estatuto, e ainda tem isso, gente, que a gente está vivendo um ano extremamente complicado. Nós estamos vivendo um ano de pandemia, né, que grande parte dos servidores estão em teletrabalho, e somado a isso, nós estamos tendo várias alterações legislativas, inclusive com a mudança do estatuto, né, que agora nós temos a Lei 2756 de 2020, né, que ele entrou em vigor agora no dia 28 de julho. Então, tá tudo novo, né? Tudo são questões novas. A Irinesa falando da questão da prescrição, Priscila. Também a gente tem que ficar atento, até porque a prescrição nos nossos procedimentos no par está na Lei 18.672 também, que é o prazo de 5 anos. A minha filha está aí pedindo um sorrisinho, né, Priscila? A Irinesa colocou que a gente utiliza regras da Lei de Servidor Público para subsidiar no PAF. Mas assim, é importante ter esse respaldo, a responsabilidade. Aqui o Gabriel está perguntando da responsabilização de pessoas físicas. A responsabilização de pessoas físicas, ela só pode ser feita através do PAF, que é o procedimento instaurado com base nas leis de licitações e contratos. O par só pode ser instaurado contra pessoa jurídica. Só, não existe par contra pessoa física. Aí, para isso, nós temos o PAF. Acho que é mínimo, né, os casos que a gente vai tratar assim, de fornecedor, pessoa física. Hoje tudo a tendência é você transformar em pessoa jurídica, né? Hoje até a gente, se brincar daqui uns dias, a gente vai ser pessoa jurídica, não vai ser mais pessoa física. Mas, para os casos de contratação, às vezes interior, né, esses locais menores, ainda existem fornecedores, pessoas físicas. Para esses casos de violação às legislações, nós temos o procedimento do PAF instaurado com base nas leis de licitações e contratos. Priscila, antes de você já entrar para as suas considerações finais, eu gostaria de falar um pouquinho com a nossa audiência sobre a semana que vem, a Semana do Servidor Público. E lá na Escola de Governo nós vamos oferecer oficinas. Já no dia 26 nós temos a oficina Prosa com Propósito, da Maria Hermínia Nogueira. No dia 27 nós teremos a oficina Como melhor adaptar o seu local de trabalho, sua casa para o teletrabalho, com o nosso querido professor Amador. Dia 27, Finanças Pessoais com João Arlindo. Dia 29, Segurança Digital em Teletrabalho. E desculpa, eu pulei a ordem aqui. Dia 28, Oficina sobre Enneagrama, com a Cláudia Venturini. Nossa próxima live, pessoal, vai ser bem diferente das lives que aconteceram até agora. Eu não sei se vocês já sabem, mas nós abrimos um concurso para que os servidores que têm talento, que têm conteúdo, pudessem fazer a live na Semana do Servidor. E nós selecionamos cinco possibilidades para que vocês, servidores, votem e escolham a nossa live. Vocês podem votar até o dia 25/10 no site da Escola de Governo. Então, as pautas que estão em votação são Lei Geral de Proteção de Dados, Autoestima, Dor, Causa e Solução, Tornando-se um melhor servidor, um melhor ser humano, Excelência no atendimento ao cidadão, ou ética, o que é fazer a coisa certa. Tem 2 temas aí bem ligados com a atuação da CGE, né? A Lei de Proteção de Dados, Priscila? LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é extremamente importante, é uma lei nova, eu ainda preciso me atualizar melhor com ela, eu já fiz alguns cursos para saber, assim, o grosso, né? Mas assim, ainda preciso sentar e estudar.
é de extrema importância. Ela vai trazer mudanças assim fenomenais, né, assim, tanto na iniciativa privada quanto na administração pública, porque é um tema muito importante, a proteção de dados. A gente está vivendo no momento que a gente não tem nenhuma proteção de dados, nenhuma. Então, ela vem justamente para mudar essa realidade que nós estamos vivendo, né? Para a gente poder ter a nossa intimidade, né, resguardada. Mas os outros temas também são muito importantes. Ética, né, nem precisa falar, que ela é um dos eixos do nosso programa. É a questão de ansiedade, né, que você falou, Larissa, que é um dos temas. Autoestima, dor, causa e solução. Autoestima. Excelência no também muito atendimento. importante. Sim, são todos temas, eu acho que eles serão assim, de extrema relevância para o serviço público, né? Porque a gente tem que entender, e às vezes a gente não consegue virar essa chave para entender que nós estamos aqui na administração para servir a população, para servir o povo. E às vezes a gente acha que a gente está aqui, não, a gente está aqui só para trabalhar. Mas não, a gente está aqui para trabalhar, mas além disso, a gente precisa atender bem as pessoas, né, que estão lá. A gente precisa disso mais do que tudo. Então, todas as temáticas, elas têm uma importância para a administração pública, né? E para a gente enquanto servidor e enquanto pessoas, né? Porque eu acho que todas essas temáticas são importantes. A gente está vivendo num momento complicado, né? Em que muitas pessoas estão se sentindo sozinhas, que muitas pessoas estão se sentindo desamparadas. E todos esses temas, essas lives que a Escola de Governo está fazendo, né, toda sexta-feira, eu acho que ela é de suma importância para que as pessoas interajam, né, com o mundo, né? Porque às vezes a gente fica tão preso. Eu até brinco que tem hora que eu tô saindo de casa, que assim, a gente não sabe, a gente tá perdido, a gente não sabe mais o que faz, né, na rua. Você sai meio perdido, porque eu tô ficando praticamente em casa, né, o dia inteiro, final de semana em casa, e quando você sai para uma eventualidade para o supermercado, no trem, você tá sempre com medo. Então é uma realidade totalmente diferente que a gente tem vivido, e que eu acho que essas lives, né, elas proporcionam um contato com o mundo exterior também, né, em segurança, mas você ouvir outras coisas, não ficar assistindo televisão, né, e ouvindo só problemas, só morte, né. Então, assim, tem outras coisas boas para a gente tentar olhar pelo lado positivo, né. Não é só coisas ruins, embora nós estamos num momento que é muito difícil a gente conseguir enxergar as coisas como sendo boas, né. Que todos nós estamos vendo o nosso momento, assim, tolhido, né. Então, assim, eu acho que é importante, nós servidores públicos, nós temos uma grande importância nisso, porque a gente está tendo a oportunidade de poder se cuidar, trabalhar de casa. Eu, particularmente, eu vejo que o teletrabalho, a gente tem trabalhado muito mais, eu não sei se isso reflete na realidade das outras pessoas, mas, assim, as pessoas que eu estou, assim, próximas, a gente está trabalhando muito mais. Mas a gente tem a satisfação de ver o nosso trabalho reconhecido e de ver que, assim, já que a gente teve essa oportunidade, a gente tem que oferecer também para as outras pessoas o melhor da gente para que a gente possa atingir uma administração pública proba. Eu até quero encerrar com aquela frase que eu usei nas minhas aulas, que a novidade não é a corrupção, a novidade é o combate, é a investigação. Então, assim, a gente tem que ter muito isso em mente, que a corrupção ela não vai deixar de existir. Ela já vem há muitos anos, né, enraizadas, né? Não é uma questão só do Brasil, porque às vezes a gente tem a tendência de achar que a corrupção só existe no Brasil, mas não. E assim, quanto mais se fala em corrupção, significa que mais está sendo combatido. Porque antigamente a corrupção não tinha esse norte todo, não tinha esse enfoque todo. Se hoje ela está tendo, é porque as pessoas estão de olho, é porque a gente está investigando, é porque a gente está cobrando daquele político nosso, a gente está cobrando da nossa administração pública que ela haja com ética, com responsabilidade com as verbas públicas. Então, o nosso trabalho na responsabilização de fornecedores, ela é de extrema importância, não só para a gente como servidor, ela é importante para a sociedade como um todo. Então, assim, eu reputo que é um tema muito importante que precisa, sim, ser debatido, que precisa, sim, ser implantado efetivamente, porque ele só vai trazer coisas boas para a administração pública. E muito obrigada pela presença de todos e pela oportunidade de participar dessa live, viu, Larissa? Sim, nossa, nós que ficamos honrados.
E sabe, Priscila, eu fico aqui olhando o quanto você tem conhecimento no assunto. Você tá demais, hein? Realmente um orgulho para o Estado. Não, e ainda me considero que falta muito para eu aprender, porque é uma área que se você nunca vai esgotar o assunto, mas assim, até quando a minha chefe virou para mim e falou assim, vai dar aula, eu pensei, será? Eu não tenho tanta experiência, eu não tenho tanto conhecimento, né? Mas assim, eu acho que assim, o que a gente tem, o pouco que a gente precisa repassar, né? E tentar repassar de uma forma que ela fique um pouco mais simples, porque é um tema que é complexo, é um tema complicado, e a gente tem que tentar trazer ele com mais leveza, porque quanto mais leveza você tiver na condução, né, dessas temáticas, que elas são complexas mesmo, é mais fácil com que as pessoas se interessem por elas. E assim, a escola de governo eu não preciso nem falar, né, porque até o ano passado era a minha segunda lotação, né? Isso aí. Priscila, a Irinesa pediu para falar novamente onde que vota nos temas para a próxima live. Irinesa, quando você entra no site da Escola de Governo, em escoladegoverno.gov.br, na lateral direita da tela, tem um segundo menuzinho lá, que é vote no seu tema preferido para a live da Semana do Servidor. E aí tem essas 5 opções que nós falamos: LGPD, autoestima, como se tornar um servidor melhor, excelência no atendimento ou ética. E aí vocês decidem qual será a nossa próxima live. Priscila, quer deixar um spoilerzinho do seu curso para esse pessoal, além de todo o conhecimento que você já colocou aqui? Tem vários elogios, deixa só ler um pouquinho aqui para você, que está uma energia para a gente, né, Priscila? É bom mesmo, é importante. Ana Carolina, excelente, ótimo resultado. A Kerma falando que suas ponderações são muito bem colocadas. A Cíntia Vilac, top, batendo palminha. Vamos lá, o Renato dando joinha, parabéns, o professor Renato. A Cecília falou que o amador é excelente, gente. O amador vai com a temática. Não, o amador é da oficina da Semana do Servidor. A Rose Batista, parabéns, Priscila, excelente exposição. A Irinesa falou que a Lei de Proteção de Dados é o assunto mais atual. A Glorinha falando que tem saudades da Semana do Servidor, lá para 2003, 2004, a gente que é mais antiga de casa, né, Glorinha, tínhamos grandes eventos em comemoração à Semana do Servidor. Saudades daquela época. A Kerima também está aqui presente. Nossa, a Kerima não dormia. Nem um mês antes, acho que até um mês depois, né, Kerima? Por conta do tamanho que era a Semana do Servidor. Corregedoria Fiscal presente, excelente live, parabéns aos envolvidos. Daniela. Lúcia Eterno, parabéns, Priscila. A Fernanda Márcia Prates, parabéns, excelente apresentação. Cíntia Vilac, parabéns pelas explicações, Priscila. O Daniel da SEAD, excelente trabalho. O professor Renato dando os parabéns. A Ana Carolina. A Rose falando que tem orgulho da superintendência. A Glorinha falando que a equipe é nota 1 trilhão, né? Não é nem nota 1000, Glorinha. Luiz Fernando dando parabéns também, excelente live. Cecília Prado, parabéns, excelente live. A Jaqueline lá da escola, parabéns, vocês são excelentes. Glorinha, dando os parabéns. Rose, Valéria da CEDI, né, Valéria? E a Maria do Carmo, parabéns, Priscila, excelente exposição. E é isso, com toda essa energia, essas boas vibrações, essa galera toda validando o seu trabalho, o seu esforço, os seus resultados, é que eu gostaria de finalizar essa live. Foi uma honra dividir a tela aqui com você. E é isso. Vamos em frente. Foi todo meu. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu só tenho a agradecer mesmo a você. Eu fiz todos os cursos do Líder Coach, né, com você. Foram cursos que abriram muito a minha mente e abriram a oportunidade de eu estar na CGE também. Então, assim, eu sou muito grata à Controladoria Geral do Estado, à minha Superintendência de Correição Administrativa. É muito bom você poder trabalhar com pessoas agradáveis, com pessoas que te estimulam a crescer. Isso não tem preço, né? Então, assim, nós temos um ambiente de muito trabalho, é muito trabalho, mas, assim, a gente tem uma parceria muito grande nesse trabalho. E isso faz com que
o trabalho de todos nós se sobressaia, né? Porque você trabalhar num ambiente que você gosta, com pessoas que você gosta, faz toda a diferença para o crescimento, tanto nosso quanto